Vamos falar sobre o Pix, vai passar por mudanças a partir de 1º de novembro. Segundo o Banco Central, o objetivo é combater fraudes e golpes. Vamos falar sobre esse assunto agora com o especialista em tecnologia, Arthur Igreja. Tudo bom, Arthur? Bom dia para você. Olá, boa tarde, tudo ótimo, obrigado pelo convite. Vamos lá, Arthur, para início aqui de conversa, o que vai mudar a partir de novembro com relação ao Pix? E em que medida, Arthur, essas mudanças de fato podem proteger os clientes dos bancos? Bom, vamos lá, o que vai acontecer, Carol, é que a partir do dia 1º de novembro, as pessoas só conseguirão fazer transferências superiores a R$ 200 com aparelhos cadastrados. Então, esse é o ponto. O que acontece é que hoje a pessoa, se ela acessa o aplicativo da sua instituição financeira, seja uma cooperativa de crédito, um banco, uma fintech, não importa, nós temos centenas de operadores do Pix aqui no Brasil, junto ao Banco Central. Então, o que acontece é que, assim como quando nós instalamos o aplicativo, muitas vezes nós temos que ter uma chave de segurança, temos que muitas vezes ir até um caixa eletrônico para fazer essa ativação, as pessoas terão que registrar os seus aparelhos confiáveis. Vale lembrar, tem um detalhe importante aqui, que isso só vale para novos aparelhos, ou seja, se você tem lá o seu aplicativo, tem sua conta e já fez um Pix no seu smartphone atual, não muda nada. Então, a partir de 1º de novembro, quando a pessoa trocar de aparelho, comprar um aparelho novo, ela vai ter que fazer esse registro. Então, as transferências são limitadas a R$ 200, totalizando R$ 1.000 por dia. Então, podem ser diferentes valores ou 5 transferências de R$ 200. Essa é a principal mudança. Arthur, hoje, quando a gente fala de transações via Pix, qual é o principal golpe ou fraude? Olha, o principal problema é o Pix sendo usado dentro de engenharia social. Até por isso que é muito importante esclarecer que nós ouvimos muito o termo golpe do Pix, né? Na verdade, é golpe que foi aplicado usando o Pix. O mesmo poderia ter acontecido quando ainda existia DOC, TED, seja lá o que for. Então, o que acontece é que a pessoa foi ludibriada, ela caiu num anúncio falso de um produto ou de um serviço, ela recebeu uma SMS, achou que tinha que fazer um Pix por alguma razão para garantir um negócio e, na verdade, caiu na lábia do golpista. E aí o Pix tem como seus melhores atributos o fato de ser 24/7, ou seja, disponibilidade, a agilidade, você faz a transferência instantânea e também ele não tem custo. Então, o que acontece é que a pessoa muitas vezes não se dá conta que caiu num golpe e aí o Pix acaba tendo suas melhores características também como as suas fragilidades na hora que a pessoa cai num golpe. Quando o Banco Central anuncia essas mudanças, reforça que a ideia é justamente evitar golpes utilizando essas transações via Pix. O que já foi feito pelo Banco Central para evitar um aumento nesse tipo de ocorrência e o que ainda pode ser feito, Arthur? Olha, muita coisa, porque o Pix, como uma tecnologia, como um software, ele tem evoluído ao longo do tempo. Basta lembrar que logo depois que ele entrou em operação é que nós passamos a ter, por exemplo, limites diferentes para o uso durante o período da noite e da madrugada, a necessidade da pessoa também ter um período para mudança dos seus limites. Então, anteriormente era quase instantâneo, a pessoa podia entrar lá e aumentar o limite, o que era um grande problema. Tivemos também uma mudança por parte das instituições financeiras para fazer o quê? Para quando a pessoa faz uma transação que está fora do perfil que ela normalmente faz, essa transação ela pode ser confirmada apenas 30 minutos depois, 1 hora depois, justamente para aumentar o nível de segurança. E por fim, nós tivemos uma grande mudança, mas que ainda está sendo calibrada, então nessa linha do que pode melhorar, principalmente em relação à inteligência. E é por isso que nessa mudança de 1º de novembro, o Banco Central também exige um aumento da segurança por parte das instituições e uma cooperação em relação a fraudes. Ou seja, se alguém participou de uma fraude, essa pessoa vai ser identificada e a conta dela vai ser marcada numa espécie de lista negra de quem participa desses golpes. É o Banco Central de olho, claro, na questão dos golpes,
com relação a esse tipo de transação e também de olho numa maior comodidade para facilitar para os clientes de bancos, para as instituições financeiras também, Arthur. E para 2025 fica uma outra novidade, que é o Pix automático. No que vai consistir esse Pix automático? Qual é a grande vantagem desse tipo de transação? Olha, essa é uma grande novidade para pagamentos recorrentes. O que eu quero dizer com isso? Aquele pagamento de academia, serviço de streaming, aqueles pagamentos que hoje normalmente são feitos com cartão de crédito e tem uma série de taxas atreladas. Então, esse Pix automático é quando a pessoa tem um pagamento que tem data, que tem recorrência, que tem um valor definido. Então, novamente, principalmente relacionado a assinaturas. Então, substituindo, por exemplo, o débito automático e substituindo o cartão de crédito. Então, é mais uma possibilidade para ter mais competitividade no mercado, competindo aí com os cartões de crédito. As pessoas, as empresas, de repente, vão poder oferecer condições mais vantajosas, de oferecer descontos, porque tem essa garantia da cobrança em conta de forma recorrente e absolutamente sem taxas. Isso ajuda também as pessoas a não ter aquele esquecimento, né? Por exemplo, quem ainda recebe uma fatura por boleto, o que acontece é que tem uma taxa representativa de pessoas que se tornam inadimplentes, não porque não querem fazer o pagamento ou porque não podem, mas que, infelizmente, na correria do dia a dia, esqueceram de fazer o pagamento. Então, o Pix automático ajuda bastante nesse sentido. Essa mudança fica para junho de 2025, mas Arthur Igreja já colocando para a gente as vantagens. Obrigada, Arthur, por essa conversa mais uma vez. Obrigado, até a próxima, bom domingo.